Gente, a inteligência artificial é uma tecnologia que cada dia que passa está mais presente na nossa vida. Mas como usar dessa ferramenta da forma correta? Esse é o nosso assunto de agora. Estou recebendo aqui o professor Lucas D'Artora, que vai explicar para a gente. E claro, se você de casa aí já ficou curioso, tem dúvida também sobre essa famosa IA, que é a inteligência artificial, mande sua pergunta. 4599254747. Boa tarde, Lucas. Bem-vindo. Muito boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo jóia, e tem se falado bem mais, né? Acho que cada vez mais a inteligência artificial está tomando conta da nossa vida também. Alguns anos atrás a gente falava, parecia uma coisa tão distante, mas que a gente já usava e nem percebia. Então eu queria que você comentasse mais pra gente o que é essa inteligência artificial, para o pessoal de casa entender. Bom, a inteligência artificial, ela nada mais é do que sistemas, né, que foram treinados para operar atividades que seres humanos muitas vezes executavam, e em tempo mais rápido, né? Então, hoje, através de pesquisas, por exemplo, num chat, né, você consegue ter a informação na palma da mão, que muitas vezes você precisaria fazer uma série de pesquisas até chegar naquela conclusão. Então, são algoritmos, né, sistemas gerados através de algoritmos, que são treinados através de uma base de dados justamente para transformar essa informação e entregar para quem quiser consumir, né? Lucas, mas como que essa inteligência artificial ela retém essas informações? Porque às vezes a gente fica até em dúvida, né? Você fala, comenta, tá conversando sobre um assunto e do nada, não é bem do nada, né? Já aparece no seu celular aquela informação, eu tô querendo uma televisão e tal, e de repente tá ali. Ou uma pesquisa que você fez sobre aquele assunto, ele começa a bombardear você o tempo todo ali nas redes sociais, né? É que, na verdade, assim, hoje os principais sistemas de inteligência artificial, eles estão, todos eles, integrados junto com as ferramentas de redes sociais, né? Então, a própria Meta agora, por exemplo, ela desenvolveu a sua própria IA, né? Então você consegue acessá-la via WhatsApp, e ela é basicamente treinada em cima do quê? Em cima das conversas que você tem, junto com os seus contatos, com os seus grupos, né? E com informações que você pesquisa, e conforme a resposta que você vai dando a ela também, ela vai sendo treinada para isso. Então, essa questão de muitas vezes você pesquisar ou você falar algum assunto, né, e você receber anúncios e tudo mais, isso é por conta das ferramentas hoje de inteligência artificial que estão até mesmo dentro do seu smartphone, né? Então, hoje nós temos, além dos chats, né, que são os mais comuns, né, o OpenAI, o Copilot, né, nós temos outras ferramentas que são os assistentes virtuais de aplicativos, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do para que serve, né, e apenas dão o seu aceitar nos termos e nas políticas, e com base nas informações que você imputa lá ou que você fala através de voz, ele capta e toma aquilo como verdade. Então, por isso que, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples, né? Esses tempos atrás, uma pessoa fez uma pergunta para a IA, qual foi o ano, né, e aonde que o Ayrton Senna faleceu. Ela disse que foi em Interlagos em 1990, e não foi. Foi na Itália em 1994. Então, olha só como a gente não pode tomar tudo também como verdade. Né? Tem que ficar atento a isso aí. Principalmente as coisas que a gente tem visto ultimamente na internet, modificando voz, colocando voz nas pessoas que não é a voz dela. Tudo isso é inteligência artificial. Ontem mesmo estava vendo a matéria, a gente estava comentando antes que fizeram o Cristiano Araújo cantando com a Marília Mendonça. Eles tinham gravados a mesma música, mas nunca se encontraram, e onde fizeram essa junção. Então, tudo isso é inteligência artificial que está trabalhando, né? Isso, e aí, esse caso que você comentou, ele é um caso muito sensível, né? Porque se a gente não tiver uma autorização que foi concedida, tanto pelo Cristiano Araújo quanto pela Marília Mendonça, por exemplo, para utilizar da voz deles e da imagem deles, isso daqui está no Código Civil, que pode sim ter sanções, né, à imagem e reputação. A não ser que foi concedido também um aceite pelos herdeiros. Filhos, principalmente, né? Ou até mesmo se eles não tiverem filhos, os pais, né? Então, pessoas já falecidas, você pode utilizar através de um consentimento que foi dado previamente antes de falecer ou após pelos seus herdeiros. Então, isso também tem que tomar muito cuidado, né? Recentemente, agora foi também traduzida a voz do Pelé, né? Numa campanha de marketing lá do retorno do Neymar ao Santos, por exemplo. Então, esse também é um outro exemplo, muito claro, né?
E isso a gente vai ver cada vez mais vai ser mais recorrente. Só que quem está desenvolvendo isso tem que tomar muito cuidado. Porque para ter uma sanção, né, jurídica vai ser muito simples. Se incomodar depois. E assim, mas e quem que tem acesso a esses dados, Lucas? Porque é perigoso, né? Porque a gente tem a vida inteira ali, né? É complicado isso também. É muito perigoso, sabe por quê? O primeiro ponto, Mauro, é que hoje a gente não tem nenhum regulamento, nenhuma legislação no Brasil que proteja, por exemplo, os nossos dados perante os sistemas de inteligência artificial. Então, hoje, quem que retém desses dados, né? É as próprias desenvolvedoras desses sistemas de inteligência artificial. Tem um projeto de lei agora, o 759, ele não foi aprovado ainda, ele é de 2023, ele está para ser aprovado pelo Senado, e lá vão ter várias medidas e regras para que quem for desenvolver sistemas baseado em vão ter que seguir, principalmente no que se diz respeito a dados pessoais sensíveis, né? Um outro projeto que já foi aprovado em 2024 e que foi assinado em dezembro é o de utilização de ferramentas de IA de forma ética e responsável pelos estados e pela comunidade como um todo. Então, para quem utiliza de forma incorreta, por exemplo, se eu pegar os seus dados e jogar, por exemplo, numa inteligência artificial, sem o seu consentimento, sem o seu prévio, né, aceite, eu posso, né, estar sendo possivelmente, futuramente também, sendo impactado por essa legislação. Né? E assim, e como que essa inteligência artificial ela pode facilitar, então, essas ações do nosso dia a dia? No que pode ajudar? Hoje, por exemplo, ela nos auxilia muito, né, no que, por exemplo, em pesquisas que muitas vezes você precisa de uma informação pontual ou você não tem ideia do que desenvolver de um determinado conteúdo e você faz lá uma pesquisa, logicamente que dependendo da forma que você pergunta, ela vai te responder com o mínimo de informação. Então, por exemplo, eu utilizo hoje muito da inteligência artificial no desenvolvimento dos meus conteúdos digitais. Por quê? Se eu não tenho ideia de um roteiro, por exemplo, de um determinado tema, eu jogo lá, é lógico que eu transcrevo uma pergunta muito bem estruturada e direcionada para que ela tenha insumo de todas as informações possíveis e ela já me traz um roteiro totalmente profissional. Que há 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer os trabalhos digitais, eu demoraria às vezes 2, 3 horas para isso. E hoje eu demoro 15, 20 minutos. É lógico que outra coisa que eu comentei, né? Eu não tomo tudo que ela traz como verdade. Então, com base no que ela me traz, eu faço uma validação preliminar e depois eu monto e estruturo os meus conteúdos, né? Lucas, mas e como então usar de forma ética a inteligência artificial? Como você falou, tipo, ali tem que ter, com as pessoas falecidas tem que ter autorização, tal. Ou mesmo você pesquisar sobre uma pessoa, você tem que ter essa autorização? Para fazer pesquisas hoje sobre uma determinada pessoa, não. O que você não pode é afirmar uma coisa sobre uma pessoa. Eu publicar lá uma informação sobre sua no chat, por exemplo, numa ferramenta de IA, e eu dizer que aquilo é verdade, porque ela está sendo treinada para que se alguém perguntar sobre você daqui a alguns dias, ela te traga aquela resposta que eu afirmei para ela, que vai estar incorreta. Então esse é um problema que hoje nós temos muito na sociedade. Eu vejo isso muito em empresas. Hoje tem muita empresa que os chats estão liberados e os colaboradores estão utilizando de informações da empresa e colocando nesse chat, né? E eles não têm essa visibilidade que essas informações estão sendo usadas para treinar essa IA. Então, assim, o que eu não posso fazer lá é afirmar alguma coisa sobre você ou sobre qualquer outra pessoa. Porque a IA vai tomar aquilo como verdade e ela vai começar a trabalhar em cima daquilo lá, né? Então é a mesma coisa que você ensinar, por exemplo, uma criança do que é certo e o que é errado. A IA é a mesma coisa. É a mesma... E assim, e qual que são os maiores desafios que você vê agora sobre essa questão de ética? Porque eu sei até que você dá curso, você fala muito sobre isso lá no teu Instagram, tem todo esse material, né, de ética e o cuidado disso dali. Como que tá essa questão atualmente? Hoje a gente vê muita produção de conteúdo que a gente sabe que não foi a pessoa que desenvolveu, que foi a IA. E a pessoa não dá créditos a isso. Então esse é um ponto que tem que ser feito. A gente tem muito conteúdo, hoje tem muito influencer na internet que a gente vê que estão transmitindo conteúdos que muitas vezes não são verdades, né? Nem deles, né? Esses dias mesmo teve um exemplo, né? Uma informação que tinham vazado as fotos íntimas da Ana Castela. Não eram, foram fotos produzidas pela IA com o rosto dela e um corpo parecido com o dela que não era, né? E hoje ela tá com um processo judicial em cima disso. Então, assim, usar de forma ética e responsável é utilizar, por exemplo, para fins de estudos, pesquisa, por exemplo, eu na graduação, né, eu sou professor universitário, eu sempre apoio os meus alunos a utilizar.
É obviamente que de maneira responsável, e eu sempre friso, né? Que a IA, ela não é a dona da verdade e você não vai usar também ela para tudo. Ela vai te ajudar em trabalhos específicos, né? Então, o que a gente tem que saber hoje dosar ela, que a sociedade ainda tá um pouco, vamos dizer assim, tem um letramento digital baixo, né? É que a gente não pode colocar informações de pessoas lá dentro, tomar aquilo como verdade, ou compartilhar com ela informações sexuais sensíveis de pessoas que a gente pode denegrir a imagem, né? Hoje tem muitos sistemas de IA, por exemplo, que eles já são treinados, por exemplo, para ter diversidade cultural entre quem está pesquisando. Isso não pode ter por questões de raça, religião, questões políticas. Não pode existir, ela tem que ser neutra. Então hoje já tem sistemas de IA até sendo treinados para isso. Então não faz o menor sentido, né? Então, por isso que é importante ter esses cuidados também. A gente fala tanto em fake news também. Então, essas coisas você pode perceber alguma coisa. Mas, Lucas, você trabalhando com essa parte de segurança cibernética, né? Como que é essa questão, então, de ética na inteligência artificial com relação a essa segurança e esse tratamento de dados também? Porque a gente tem muitas informações lá. Como você falou, pode, da Ana Castela lá, ela está processando, mas até então o incômodo que você tem, é o trabalho que dá para você consertar uma informação errada ali também. E como falou, propagandas mesmo, você vê o artista falando, estão usando a voz dele e a imagem dele, ele não está nem sabendo ali também, né? Hoje, que nem eu comentei, né? Hoje nós temos um grande problema, enquanto a lei não for aplicada, esse projeto de lei que é o 2839, enquanto ele não vir a se tornar sancionado, a gente vai tendo um grande problema que é justamente esse, pessoas utilizando de informações de outras ou imputando essas informações e treinando a inteligência artificial, né? E informações que não são reais e que podem estar denegrindo a imagem de alguém, né? Então, assim, hoje, como que a gente vem trabalhando isso, né? Principalmente a questão da segurança, né? Porque tem um impacto na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu não posso ir lá e perguntar algumas informações, por exemplo, confidenciais suas ou de qualquer outra pessoa, sem, obviamente, ter um consentimento ou um aceite dessa pessoa. Então, hoje, assim, o principal ponto é como que a gente, dentro da graduação e principalmente dentro da sociedade, desde o ensino fundamental, como que a gente vai treinar essas pessoas e conscientizar dos impactos, né? Então, a partir do momento que a gente tiver uma lei tratando sobre isso e ela estiver sendo aplicada, eu acho que a gente vai conseguir ter resultados em cima disso. Hoje, justamente, a gente não consegue ainda ter, porque é um projeto que foi aprovado, mas ele ainda não está sendo aplicado, né? Então, sem ter um regulamento, hoje que nem eu sempre falo, né? A rede social hoje, ela é uma terra sem lei no Brasil. O Brasil é um dos poucos ainda países que não tem um regulamento sobre a utilização de ética responsável de redes sociais como um todo. E hoje a informação que vem nesses chats, nesses assistentes virtuais, eles estão todos integrados com as redes sociais também. Então a gente muitas vezes, que nem eu comentei, a gente não lê lá a política de privacidade da rede social ou do site no qual a gente vai aceitando porque a gente tem aquele know-how de ser imediatista em tudo, acaba não lendo e as informações estão sendo muito pequenininha, muitas informações. Eu vou deixar o Insta do Lucas aí, vamos entrar no Insta dele só um pouquinho ali, porque lá, gente, ele dá várias informações, até esses cuidados que você deve ter no seu dia a dia, na segurança de comprar alguma coisa ou de passar seus dados também. Então lá no Instagram dele tem todo esse material aí também, né? Dos cursos, das aulas que ele prepara. Então você pode tirar suas dúvidas lá também. De repente você entrou no Insta dele, viu um assunto lá interessante, falou, esse aqui é legal, vou pedir para ele voltar aqui no Ver Mais e trazer pra gente esses assuntos também. Que às vezes não dá tempo no tempo que a gente tem aqui de falar todos os assuntos, abordar todos, ou mesmo de vocês de casa interagir com a gente, mandando as perguntas. Então, interage com ele lá, tá? O Insta aí, é só vocês conversarem com ele, com certeza ele vai ajudar vocês. Lucas, gratidão, brigadão aí. Obrigado a você. Mais vezes. E se eles mandarem lá, volta pra cá com a gente. Pode deixar, com certeza.